ouvindo esses acordes musicais, eu fiquei com vontade de dizer um bom dia bem mais alto, sabe? Porque ele nos convida assim a nos alegrarmos na presença do Senhor. Então, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, e com alegria, vamos cultuar nesta manhã, oferecendo a Ele o melhor, que nós podemos oferecer, prestando um culto a Ele em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar em pé para o nosso momento de invocação. Texto de Isaías, capítulo 55, verso 6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-o enquanto Ele está perto. Vamos invocar a presença de Deus para que Ele aceite o nosso culto, a nossa adoração nesta manhã. Vou pedir para o nosso irmão Romero, para ele nos elevar a Deus em oração neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, para Te louvar, para Te trazer tudo de bom que o Senhor só, Senhor, merece. Amém. Pedimos a Tua presença em nossos corações nesse momento, porque para nós a coisa mais importante é estarmos em comunhão contigo e com Teu Filho amado, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar o hino número 3, Deus, somente Deus.
espírito de invocação, vamos fazer a leitura em uníssono do Salmo 67. Vamos ler de forma bem pausada, pensando aí nas palavras do salmista. Todos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o terão. Vamos nos assentar, no nosso momento de confissão de pecados. Vamos nos inspirar na palavra do Salmo 69, no verso 16. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Nesta esperança, nós vamos agora confessar a Deus os nossos pecados, as nossas faltas. Vamos ter um momento de reflexão, vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus, pedindo para que realmente Ele tenha misericórdia de nós e que a sua graça abundante nos perdoe. Vamos orar silenciosamente a Deus neste momento. Depois de alguns momentos de oração silenciosa, nós vamos cantar a primeira e a segunda estrofe do hino 152. Oremos.
certos do perdão de Deus, vamos nos colocar em pé e vamos alegremente louvar a Deus, agradecidos pelo seu perdão, pela sua misericórdia. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos louvar o nosso Deus com alegria, vamos louvar o nosso Deus com espírito, em verdade, e acima de tudo obedecendo aquilo que Deus nos mandou. Afinal, o fim supremo do homem é adorá-lo. Então, assim vamos fazer. Estamos todos congregados aqui.
continuar adorando, louvando, santificando, glorificando o nosso Deus. Agora com um louvor que a gente cantou, aprendeu há alguns meses aqui na nossa igreja, os céus se manifestam. Então vamos cantar a glória que é poder ver a manifestação do nosso Senhor Deus através de tudo que a gente vê durante o nosso dia, quando a gente acorda. Eu ouvi uma frase muito interessante que dizia que os descrentes não têm desculpa para falar que nunca viram a glória de Deus, porque a glória de Deus se manifesta todos os dias através da natureza dele, através da criação. Então a gente tem esse prazer de conhecer, de vivenciar a glória de Deus. Vamos agradecer e exaltar isso. O céu
louvamos e adoramos ao nosso Deus, vamos também passar o nosso momento de dedicação das nossas ofertas, dedicação das nossas vidas, dedicação do nosso trabalho. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 11 e 12. O texto diz assim: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem esta obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Lembrando que tudo que temos vem das mãos do Senhor. Vamos ter um momento de cântico. Vamos cantar o hino 208, Sou Fiel com Jesus. Enquanto cantamos este hino, nós vamos trazer as nossas ofertas. Eu sei que o Pix está projetado aqui. A maioria dos irmãos fazem as suas ofertas e os seus dízimos por via eletrônica, por Pix. Alguns irmãos que trouxeram as suas ofertas podem vir durante a hora, no momento que cantamos o hino à frente. Também temos a caixa aqui do bazar. Importante, né, pastor, a gente frisar que todas as coisas que estavam armazenadas para o bazar da igreja em maio foram doadas para o Rio Grande do Sul. Todas as coisas, todo o estoque da mesa diaconal foi para os irmãos lá no Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos começar a trazer ofertas de roupas, de utensílios, de calçados para o bazar, senão nós não teremos bazar em novembro. Então, os irmãos também podem se aproveitar desse momento do ofertório, da dedicação, para trazer aqui à frente a sua sacolinha aqui para o bazar. Então, vamos cantar o hino 208. Aqueles irmãos que quiserem vir à frente para dedicar a sua vida também são convidados a fazer neste momento. Cantemos.
depositadas para a igreja, para que Deus abençoe o nosso conselho na distribuição e no aproveitamento dessas ofertas para a honra e glória do Senhor. Vou pedir para a diaconisa Maria de Paula para que nos eleve a Deus nessa oração de gratidão. Momento de gratidão e intercessão. Tem algum motivo especial de gratidão que alguém queira se manifestar? Lá. Pode falar, Cida. Amém. Alguém mais? Eu quero um pouco. Acho que o meu é igual os dois, né? Ultimamente na igreja toda, minha prima, está lá no hospital ainda. O filho acabou não vindo porque eu não consigo dormir em casa, está com saudade da mãe. Então, se agradecer, eu tenho melhorado e pedir para Deus curar ela para que esse sofrimento passe logo. Ela vai começar ainda o processo, né? Para esse bebezinho. Pedir a Deus que olhe por ela, pela sua saúde, pelo seu coração. Amém. É muito interessante nós, em meio a uma situação de sofrimento, né? Nós agradecemos a Deus. Então, a palavra nos ensina em tudo, dá graças, né? Deus é soberano, né? Então, que Ele receba essa gratidão do nosso coração e, ao mesmo tempo, ouça a nossa oração de intercessão pela família nesse momento difícil. Eu quero colocar um momento de gratidão que a gente acabou, talvez, não manifestando como igreja, né, assim, ó, lá na rede social, o aniversário de casamento essa semana, né? Aniversário de casamento dessa semana, do nosso irmão Marcos e da Clélia, né? Dia 13, eles fizeram quantos? 37 anos de casamento, né? Então nós queremos, como igreja, né, manifestar a nossa alegria por mais um ano de vida conjugal, 37, né? Como aqui eu posso falar? São exemplos que nós precisamos destacar como igreja, né? Nós vemos tempos difíceis com relação à família, então sempre é motivo de gratidão. Então que Deus continue a abençoá-los, continue a supri-los, né? E que muitos e muitos anos completem juntos para o melhor do Senhor, né? Algum pedido especial que alguém queira fazer de oração? A Márcia. Eu gostaria de pedir, o meu vizinho, o senhor Borges, está internado no UTI. Ele teve um quadro respiratório, ele já veio adoentado há muito tempo, ele tem Parkinson, já está acamado, né? Muito tempo, e agora o pulmão realmente sofreu com tudo isso, mas graças a Deus ele foi internado, está lá no Sírio-Libanês,
foi estubado, né, depois de 2 dias. Então, que os irmãos estejam orando pelo senhor Borges, para que ele se recupere, para que esteja abençoando sua esposa também, que está tão difícil para ela, né? E a sua filha também. Que Deus esteja abençoando ele. Amém. Então, orar pelo senhor Borges, né? Vizinho da Márcia. Aqui. Não, só não. Vamos orar. Mais algum? Marco? Eu quero pedir a Deus, até que é bonito, a coisa é tão séria, o vendaval que deu na nossa família, né? Vai fazer um mês que eu perdi a minha irmã tão querida, a outra que está no hospital, eu levei uma pastora para visitar, vai, é a caçulinha. O meu filho que está comigo, que depois de muitos anos voltou a morar, um moço de 55 anos, agora está pelos meus cuidados, que a gente sabe que a vida dele está assim. Uma pessoa que vive com um filho de 5%, o médico falou, não dou esperança. Então, ó Deus. E meu cunhado era para ficar rocha, ficou operado, ele teve uma trombose no intestino, ao operar, ajudou o intestino, foi uma coisa complicada, está em casa, acamado, estamos no hospital, enfermeira bem, mas precisa de estudar. Se vier lá visitando, também é uma situação bem difícil. Então, isso aí eu falo para mim mesmo, porque só Deus vai me sustentar diante das. Meu marido está nessa idade, está dando trabalho também, assim, com um negócio de doença, e aí vai. Mas eu disse para a Márcia, eu tenho um Jesus que me põe em pé. Amém. Eu creio que Ele está comigo, me dando essa força. Senão não tem. Eu quero colocar aqui um motivo de gratidão, né? A Deus pela vida da dona Marta. São problemas muito difíceis, né? E que vêm juntos, né? É interessante que quando nós passamos por dificuldades, por lutas, normalmente nós nos esquecemos de um tempo, às vezes grande, que nós passamos sem ter nenhum tipo de problema. E a dona Marta, nesse período, vem passando por muitas dificuldades, né? Muitas mesmo. Então, louvamos a Deus pela vida dela, pela sustentação que Deus tem dado a ela, pela disposição que Deus tem dado a dona Marta, e vamos interceder, né? Pela sua irmã internada lá no Hospital das Clínicas, pelo seu filho, né? Com esse quadro, pelo seu esposo, pelo seu lar, enfim, só Deus mesmo para nos sustentar. E eu queria, como igreja, né, que nós atentássemos para essas situações, para que pudéssemos ajudá-lo, né, em oração também. A palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos crer no poder da oração. Deus pode libertar, né, a sua família, libertar esses quadros, né, que ela está experimentando. Então é muito importante que nós sejamos irmãos nessa hora, né, orando junto com a nossa irmã. Então, gratidão pela sua vida e intercessão pela sua vida. Não vamos esquecer da nossa irmã Marta, né? A Marta, eu só quero fazer uma lembrança. A Marta tem 81 anos. E Deus tem dado uma força sobrenatural a Marta. Louvado seja o nome do Senhor. Os problemas são fortes, mas o Deus é maior. Amém. Amém. Nós precisamos continuar crendo nisso, né? Precisamos continuar crendo nisso. Mais algum pedido? Guilherme? Queria pedir, pastor, pelo nosso Ministério de Música, né? Nosso produtor, todos os músicos, enfim, cada um de nós tem os seus pedidos particulares, né? Para que Deus fortaleça o nosso grupo, cuide da preocupação de cada um, como a gente sabe, né?
nossa querida pianista, né? Sempre pede com Deus que a gente continue orando e fortalecendo esse ministério. E tenho certeza que faz bem para a nossa igreja e ajuda a gente estar mais perto dele. Eu ia me referir ao Wilson, né? A Rosa e o seu lar, né? A Rosa e a sua família também têm sido sustentados pelo Senhor em meio a muita dificuldade, muita luta. Então, amados, prestem bem atenção. Eu costumo dizer com relação à diaconia, né, que nós não temos justificativa para termos na igreja, na membresia da igreja, alguém passando necessidade de mantimento, alguém passando necessidade material. Mas nós temos muitos irmãos passando por necessidades espirituais, né? Que é exatamente na continuidade de uma enfermidade, né? na dificuldade ali enfrentada em família, porque uma pessoa enferma em família, ela acaba afetando toda a família, né? Afetando toda a família. O cuidador, ele precisa de tanto cuidado como aquele que está sendo cuidado. Então é uma necessidade de renovação mesmo, de forças, né? Porque todo dia você enfrentar aquela situação, só Deus pode dar essa força. Então vamos pedir a Deus, né, pela vida da Rosa, pela vida do Wilson, pela sua família ali, que Deus faça, né, essa obra na vida deles, que Deus opere na vida deles, de modo a que eles tenham forças, né, para suportar e que possam ver também a graça, a bênção de Deus na vida deles, né? É muito importante isso como igreja, nos lembrarmos dessa família também. Mais alguém? Então, meus irmãos, é muito importante essa manifestação, sabe? É muito importante. Eu tenho dito que eu não vou colocar testemunho na liturgia, mas se o irmão tiver um testemunho para dar, se o irmão tiver uma bênção que queira compartilhar, se o irmão tiver uma intercessão que quer pedir a respeito, tem toda a liberdade no culto, tem toda a oportunidade para que façamos isso como corpo. Nós somos um só corpo. E quando a gente pensa em um só corpo, se o irmão se alegra, o que ocorre com os demais? Agora, se o irmão também está triste, abatido, o que ocorre com os demais? Então precisamos, né, viver como corpo, nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Interceder por aqueles que estão sofrendo. Está alguém contente, diz a palavra, cante louvores. Está alguém enfermo, oremos ao Senhor. Então é muito importante como igreja fazermos isso. Vamos curvar as nossas cabeças nesse instante, nessa palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque estamos na Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor, porque somos família Tua, ó Deus, cuidados por Ti, abençoados por Ti, ó Deus, e temos recebido diariamente da Tua graça, da Tua bênção, do Teu suprimento, ó Deus. Ó Senhor, nós queremos erguer as nossas vozes ao Teu trono de graça nesse instante, como igreja, para Te dizer, primeiro, muito obrigado pelas bênçãos que temos recebido das Tuas mãos. Muito obrigado pelo Teu cuidado para conosco, pelo renovar das nossas forças, do nosso ânimo, da nossa fé. Ó Deus amado, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque apesar de nós, Tu tens sido maravilhoso, apesar da nossa pequenez, do nosso não merecimento, Tu tens derramado sobre nós a Tua graça, a Tua bênção, Tua direção e orientação. Muito obrigado, Senhor, por Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez pelo Teu cuidado com cada um de nós. Ó Deus, queremos agora também nos irmanarmos com aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades. O Senhor conhece melhor do que nós. Então nós Te pedimos, Senhor, visita poderosamente estas vidas, Senhor. Manifesta Tua glória nesses lares, Senhor, nessas famílias, nesses irmãos e irmãs que estão passando por essas lutas e dificuldades, que eles tenham as suas forças renovadas, Senhor, que eles tenham o seu ânimo, Senhor, firmado em Ti, ó Pai, que a Tua graça, a Tua bênção sejam derramadas em profusão sobre estas vidas. Ó Deus, visita-os de modo muito especial, manifestando a Tua glória, manifestando o Teu poder sobre estas vidas, Senhor. Aquieta, Senhor, esses corações para que eles encontrem descanso
Ti, ó Pai amado. Ó Senhor, visita poderosamente, nós pedimos mais uma vez, esses lares, estas famílias, esses irmãos e irmãs que pedem as nossas orações. Para que, ó Deus, a Tua graça, para que, ó Deus, a Tua misericórdia esteja sobre estas vidas. Ouve, Senhor, a nossa oração, pois nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. As crianças, então vamos lá? Vamos orar junto? Sintam-se abraçados por mim. Nunca comparem. Então, tá bom. Amados, vamos agradecer a Deus, né, pela vida das nossas crianças. Vamos pedir a bênção, né, dele sobre elas. Que elas cresçam nos caminhos do Senhor, né? Que elas se desenvolvam nos caminhos do Senhor. Que elas em seus lares sejam ricamente abençoadas. Vamos orar por elas? Eu queria que os irmãos saíssem um pouco da zona de conforto e levantassem com suas mãos, a mão direita na direção delas aqui. Isso. Vamos orar por elas agora. Oremos, Senhor Deus e Pai. Aqui estão nossas crianças, ó Deus, e pedimos sobre elas a Tua bênção, ó Pai. A bênção sobre os seus lares, a bênção sobre suas vidas, a bênção sobre o seu desenvolvimento, ó Deus, que seja pleno. Que elas cresçam no físico, na inteligência, e cresçam em graça diante de Ti e diante dos homens. Abençoe as nossas crianças, abençoe as irmãs e irmãos da Tua igreja que cuidam das nossas crianças aqui, que elas sejam também ricamente abençoadas, Senhor, e que o Teu amor esteja presente nessas vidas, no trabalho que elas realizam. Fica com elas, fica com as nossas crianças e aceita a nossa gratidão, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, viu? Todos. Que Deus abençoe. Tão grande, temos um grupo de crianças bem significativo, né? Motivo de gratidão a Deus, motivo de rendermos graças ao Senhor. Eu achei interessante que quando nós cantamos, né, um cântico que fala do contemplar as maravilhas de Deus, né? Eu me lembro que o Guilherme fez uma citação, né, que nenhum incrédulo tem desculpa, né? Eu acho que nenhum crente tem desculpa, né? Porque às vezes nós somos crentes e não contemplamos essas maravilhas. É interessante ouvir uma citação que ela fala assim, que o sol, né, ou que Deus, através do nascer do sol, Ele mostra para nós a cada manhã um espetáculo, né? Só que poucas pessoas presenciam esse espetáculo. Se nós conseguíssemos ver, né, essa maravilha do Senhor e reconhecer que veio do Senhor, eu acho que a gente iniciaria o dia de uma forma completamente diferente. Eu estava falando com o nosso irmão antes da aula de escola dominical hoje que realizávamos um culto de Páscoa lá em Bauru, onde a igreja tinha um acampamento, né? E esse culto era feito às 7 horas da manhã. E estava todo mundo lá às 7 horas da manhã. E havia um local que dava para visualizar direitinho o nascer do sol. Amados, que experiência maravilhosa. Eu não gosto muito dessa expressão porque ela ficou meio mística, né? Mas nós parece que ficávamos energizados com
aquilo que contemplávamos, sabe? Parece que essa presença de Deus através do sol, né, fazia um bem tremendo ao nosso coração. E nós perdemos isso, né? Perdemos isso. Eu sei que algumas viagens que eu fiz, a Ébora gostava de contemplar o pôr do sol. Outro espetáculo maravilhoso, né? Outro espetáculo maravilhoso. E o Senhor, percebe, independente do público, Ele repete isso para nós quantas vezes? Todo dia. Todo dia. Então, amados, é muito importante nós agradecermos a Deus também todo dia. Nós contemplarmos essas maravilhas todo dia. Por quê? Porque as outras coisas, as coisas ruins, nós contemplamos todo dia. Né? Eu falei hoje dos noticiários, né? Noticiário não tem quem não ouça. E o que o noticiário faz com a gente? Nos coloca, né, para baixo, nos gera revolta, gera tristeza. Então, amados, vamos olhar para o alto, olhar para cima, olhar para aquilo que Deus tem feito, né? E temos motivos diários de gratidão ao nosso Deus. Amados, o texto que nós vamos meditar, aliás, são 2 textos, né? Que nós vamos meditar sobre eles, são textos conhecidos, e por serem conhecidos, muitas vezes eles acabam perdendo um pouco o significado. Nós conhecemos, nós às vezes até decoramos esse texto, então perdemos um pouco o significado dele. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, e Mateus capítulo 28, de 18 a 20, né? Eu vou ler primeiro Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, o finalzinho do capítulo, né? Eu vou ler na tradução que nós temos da Bíblia do Aniversário, Nova Almeida atualizada, e ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 28, de 18 a 20, a palavra de Deus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, acabamos de ler a Tua palavra. Sabemos que ela é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E é apto, ó Deus, para nos dar discernimento acerca do Teu querer, da Tua vontade. Ó Deus, fale aos nossos corações através da Tua palavra nesta manhã. Que a Tua palavra, Senhor, que já nos desafiou no momento da aula de escola dominical, ela continue nos desafiando agora quando vamos meditar nela mais uma vez. Fica conosco, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. É o nosso pedido agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós pensamos num tema, né, para a nossa mensagem, tinha vindo à minha mente exatamente aquela expressão da tradução atualizada, né? Eu trabalhei muitos anos com a tradução revista e atualizada, né? Chamada RA. E na tradução atualizada nós tínhamos essas 2 expressões, o vinde e o ide. O ide. Então, o texto que veio na minha mente veio assim: o vinde precede o ide. O vinde precede o ide. Na NAA, que é essa que nós usamos no aniversário, ela diz: o venham a mim precede o vão e façam. O venham a mim precede o vão e façam. E eu acrescentei ainda mais 2 textos para a nossa meditação desta manhã, pensando exatamente nesta: o vinde precede o ide.
Não há condição de nós, como igreja, atendermos esse imperativo da palavra que é o ide, sem antes termos ido até Ele, né? Vindo até Jesus. E Atos capítulo 1, versículo 8, texto muito conhecido também, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E ainda Mateus capítulo 9, 35 a 38, quando diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amados, quando nós pensamos na missão da igreja, o que vem à nossa mente de imediato? Vem exatamente esta expressão, né? Ou seja, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é a pregação do Evangelho, né? É a pregação das boas novas de salvação. E quando eu li o texto de Jesus aqui, o texto de Jesus, ele mostra exatamente isso, né? Jesus percorria todas as cidades ensinando, pregando e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, ele se dirigia ao grupo de pessoas que estavam perdidas, estavam desesperançadas. E o texto resume assim: ensinando, pregando e curando. Essa era a obra de Jesus, essa é a obra da sua igreja. Essa é a obra que Jesus deixou para a sua igreja fazer. E quando nós pensamos na pregação do Evangelho, quando pensamos na proclamação das boas novas de salvação, vamos nos lembrar que essa pregação vem sendo feita desde o ministério terreno de Jesus, passando lá pela igreja primitiva. Que experiência linda! É a experiência narrada em Atos dos Apóstolos com relação à igreja primitiva, como ela vivia, como ela repartia, como ela compartilhava esse Evangelho. Depois passa também pela cristianização do Império, lá no século IV, né? Império Romano tornado cristão, né? E aí nós temos um começo de um desvio daquela igreja original, daquela igreja primeira criada por Jesus. Depois nós temos uma tentativa de retorno ao eixo principal, através da reforma protestante do século XVI. E podemos dizer que a palavra vem sendo pregada até os nossos dias. E hoje, pregadas pelas inúmeras igrejas cristãs do nosso tempo. Hoje, amados, é muito interessante observar uma coisa: muitas pessoas que nunca foram a uma igreja já ouviram muito acerca da igreja, já conhecem até muitas músicas da igreja. Eu tenho certeza que se vierem visitar uma igreja, é capaz até de já se sentir em condições de criticar isso ou criticar aquilo, porque conhece a igreja que de alguma forma entrou nos seus lares, através dos meios, né, que nós temos de comunicação hoje, através das redes, através da internet, conhece a igreja. E conhece às vezes a igreja até com uma certa profundidade. Então, isso vem acontecendo hoje. Como eu falei pela manhã na aula da escola dominical, a igreja evangélica nos últimos meses, né, vem sofrendo bastante com acusações, com uma série de denúncias, né, sobre lideranças de igrejas, sobre igrejas antigas, igrejas bem conceituadas até em nossa nação, e vem sofrendo muito. E meus irmãos, isso tudo a palavra diz que aconteceria. Agora, a palavra também ela nos desafia a que essa palavra continue a ser proclamada, continue a ser levada. Mas como eu disse no início, o vinde, né, antecede o ide. Eu quero que nós pensemos um pouco nesta manhã como igreja, sendo que aquela comunhão daqueles que vêm a Cristo primeiro,
daqueles que colocam os seus fardos no altar do Senhor, se arrependem e confiam no perdão e no amor de Deus Salvador. É fundamental nós termos essa experiência, porque, amados, se nós não tivermos essa experiência, o que nós vamos relatar, o que vamos repartir, o que vamos compartilhar? Então o ID é interativo, o ID é a nossa missão, mas antes de ir, nós temos que nos preparar, antes de ir nós temos que receber, antes de ir nós temos que ter alguma coisa para dar, para repartir. Ou seja, a igreja que sou eu, é você, somos nós, é a igreja daqueles que recebem a palavra, é que afirma que Deus conferiu ao seu Filho Jesus a honra, a força, o poder, o domínio e a glória. Ou seja, Jesus para nós, né, é o Senhor da igreja. Jesus precisa ser pregado, Jesus precisa ser anunciado, Jesus precisa ser compartilhado, porque Ele é o Senhor, Ele é que nos ama, Ele é que tem o melhor para cada um de nós. Esta igreja que nós fazemos parte dela estabelece, né, Jesus como Senhor, diante de quem a promessa de todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E para revelar esse senhorio aos homens, ele precisa viver segundo o coração de Deus, submetendo-se a Ele. Amados, para nós podermos repartir isso, nós precisamos primeiramente nos submeter a Deus e aos seus ensinos. Por quê? Porque nós somos a igreja corpo de Cristo. O que é essa igreja corpo de Cristo? É a presença de Cristo na terra. Há pouco tempo eu ouvi uma frase e ela me chamou bastante atenção, quando ela disse que para muitos a única igreja que ele vai conhecer é você. Para muitos a única igreja que ele vai conhecer é você. A única igreja que ele vai conhecer é a sua vida. Às vezes ele nunca entrou numa igreja, às vezes ele está tendo essa experiência, não é? E quando ele está tendo essa experiência, essa informação sobre a igreja na mídia, ele precisa encontrar alguém que professe essa fé, alguém que se diga, hoje, né, numa expressão muito, eu diria assim, marginalizada, muito abusada até, né, que é a expressão evangelho. Então, amados, às vezes a única igreja que a pessoa vai conhecer efetivamente, né, ela tem essas informações, ela vai conhecer efetivamente a você. Então é muito importante que nós, né, como igreja, possamos entender que somos o quê? Corpo de Cristo, ou seja, a presença de Cristo na terra. Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Nós devemos, através das nossas ações, através das nossas práticas, né, glorificar esse nome. Ali no finalzinho do Sermão do Monte, né, nós encontramos exatamente esta passagem que fala a respeito da nossa prática cristã, a nossa prática cristã que deve gerar a honra e a glorificação do nome do Senhor. A nossa vida está sendo de alguma forma observada e observada para testemunho. Esta igreja que sou eu, que é você, no advento, né, Cristo chega para morar, né, para viver entre nós, e no Pentecostes ele chega para viver dentro de cada um de nós. No advento Cristo vem, né, e no Pentecostes ele habita, no Pentecostes ele capacita, no Pentecostes ele dá destemor, no Pentecostes ele dá poder, no Pentecostes ele nos habilita para fazermos a sua vontade. Com estas convicções, como igreja, somos desafiados a caminhar com Ele, primeiro como comunidade do amor, que tenha um só coração, uma só fé, na força do seu poder e autoridade. Quando nós falamos aqui a respeito dos enfermos, a respeito dos que sofrem, a respeito daqueles que estão passando necessidade, nós estamos falando do quê? Dessa igreja. A igreja corpo, né? É a igreja que sente exatamente essa necessidade dos irmãos, que sente os problemas, as lutas, as dificuldades e se coloca disponível para ajudar, e se coloca no altar do Senhor pedindo a bênção de Deus para esse momento, estendendo nossas mãos como Ele fez a todos que estão cansados e sobrecarregados neste dia.
Amados, isso que nós experimentamos na igreja precisa refletir fora da igreja também. Porque nós experimentamos na igreja como se fosse um verdadeiro laboratório. Aqui na igreja é onde nós aprendemos a amar. Aqui na igreja é onde aprendemos a olhar as pessoas com olhos diferentes, olhar as pessoas com esse olho de misericórdia, com esse olho de amor, com esse olho de disponibilidade para ajudar. Para quê? Para que ao sairmos daqui, nós possamos olhar as pessoas da mesma forma, da mesma maneira. Isso deve fazer parte da nossa proclamação. Isso deve fazer parte do nosso ID também. Assim, não somente pela qualidade dos nossos relacionamentos entre nós, mas também pela capacidade de amar os inimigos, seremos conhecidos como discípulos de Cristo. Amados, como será que temos sido conhecidos em nosso tempo? Como será que as pessoas nos conhecem? Será que como discípulos de Cristo? Discípulos que ouviram de Jesus ressurreto as seguintes palavras. E agora eu quero, depois de ter falado um pouco desse vinde, eu quero falar um pouco desse ide. Eu quero falar um pouco desse vamos, Vamos, como o Senhor nos comissiona a este mundo, fazendo discípulos de todas as nações. Então, eu quero reler com os irmãos o texto de Mateus capítulo 28, de 18 a 20, onde Jesus começa a dizer essas palavras. Eu quero chamar a atenção dos irmãos primeiro para esse momento aqui, quando Jesus passa esses ensinamentos, esse desafio, esse imperativo à igreja, aos apóstolos, no caso, aos discípulos. Jesus aparece depois da ressurreição, é a primeira aparição dele para os discípulos, e ele deixa esse imperativo. Mas imagina o que significou para os discípulos ouvirem Jesus nessa situação. Ou seja, alguns ainda estavam assim, meio desanimados, alguns estavam querendo desistir, mas Jesus aparece ressurreto entre eles e passa a eles esses ensinamentos. Ou seja, Jesus vencera a morte, Jesus ressurgira. A mente deles agora estava lembrando de tudo aquilo que ele falava, e ele traz esse ensinamento. Só que ele traz esse ensinamento agora com uma autoridade muito maior, Aquela autoridade que tirou toda e qualquer dúvida do coração dos discípulos que ainda poderia existir. Ou seja, eu estou aqui, eu estou vivo, e vocês precisam anunciar essa boa nova a este mundo. E o texto começa assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amado, Jesus venceu a morte, o Pai o glorificou, e agora ele vem com toda a autoridade, todo o poder, dando esses ensinamentos aos seus discípulos. Na visão paulina, olha como Paulo trabalha esta expressão: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Filipenses capítulo 2, de 9 a 11 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra, disse Jesus ressurreto aos seus discípulos. E Paulo traduz exatamente dessa forma. Amado, Jesus havia ressuscitado, vencido a morte, estava vivo diante deles. Ou seja, toda a esperança está de volta. Nós não podemos esquecer, porque às vezes lemos o texto e o texto fala: ide, vão a todo mundo, façam discípulos, e parece que é apenas mais uma ordem, apenas mais um versículo, é apenas um texto que sabemos decorar. Não, amados, ele tem um significado todo especial. Esse mesmo Jesus ressurreto continua a falar com a igreja do nosso tempo que ele tem toda a autoridade, independente de qualquer obstáculo, independente de qualquer dificuldade, toda a autoridade ele tem no céu e na terra. O envio que ele faz aos discípulos e à sua igreja está fundamentado em sua capacidade, ou seja,
toda a autoridade, todo o poder. É o Senhor que Ele envia. E Ele envia para fazer o quê? Ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos de todas as nações. E os discípulos de Jesus, conforme o Novo Testamento ensina, literalmente fizeram isso. Será que a ordem para o nosso tempo é outra? Será que a ordem para o nosso tempo mudou? Será que os discípulos fizeram a obra completa e o mundo todo tomou o conhecimento desta maravilha, desta manifestação graciosa de Jesus que quer salvar a humanidade? Por que não estamos fazendo mais isso? Embora seja verdade que os apóstolos, os presbíteros, os diáconos do Novo Testamento fizessem discípulos, não podemos ignorar que o fato melhor de que o discipulado era a função de toda a igreja. Havia uma liderança, sim, uma liderança que os capacitava aqui a repartir, a compartilhar. E aqui muitas vezes eu tenho parado, pensado e refletido sobre a nossa falha enquanto liderança da igreja. E quando eu penso em nossa falha, eu penso exatamente na falha em que muitas vezes não temos capacitado, não temos treinado, não temos sido exatamente aquilo que o Senhor espera de cada um de nós com relação ao rebanho, no sentido de capacitar o rebanho a repartir, de capacitar o rebanho não apenas a experimentar essa presença, mas a repartir, a compartilhar. Os membros da igreja primitiva levavam muito a sério a sua responsabilidade de fazer discípulos. Para eles a igreja não era uma corporação administrada por um CEO. Ao contrário, eles comparavam a igreja a um corpo que só funciona de modo adequado quando todos os membros fazem a sua parte. E amados, aqui nós estamos querendo que a igreja seja uma igreja de evangelistas, que a igreja seja uma igreja de pregadores, não, mas que a igreja seja uma igreja que viva a vida cristã. Viva a vida cristã. O que o texto bíblico diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, vejam as vossas atitudes, assim glorifique a vosso Pai. Nós somos chamados hoje a viver no tempo presente, a viver aqui e agora, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus é para cada um de nós. Veja o ensinamento de Paulino, quando ele fala a respeito dessa capacitação. Ele mesmo concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vistas ao quê? Olha a responsabilidade da liderança da igreja. Ele diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, a capacitação dos santos. Amados, o nosso conhecimento da palavra de Deus às vezes é muito limitado. Nós conhecemos muito pouco desta palavra. Nós temos essa palavra há tanto tempo conosco que a conhecemos tão pouco. Não conseguimos usá-la adequadamente de acordo com as necessidades. E o texto diz que Deus concede essas lideranças da igreja para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. O meu serviço é ir, o meu serviço é testemunhar. Jesus, na oração sacerdotal, ele pede ao Pai pelos discípulos, mas pede também por mim, por você, por cada um de nós, por todos aqueles que vierem a crer em mim. E assim como Jesus foi enviado, ele diz, eu também os envio. Nós somos enviados a este mundo, amados. Aqui estamos, como eu disse, num laboratório. Aqui estamos para nos capacitar, para nos preparar, para que possamos ir, para que possamos repartir, para que possamos compartilhar. Eu falei agora na quinta-feira, na reunião de oração das mulheres, uma experiência lá de Guarulhos, na terceira igreja de Guarulhos, onde um senhor já de avançada idade, e com um arca-passo que era um aparelho enorme que ele trazia aqui na cintura, esse homem, só ele era o responsável por maioria das visitas que nós fazíamos como igreja. Por quê? Amados, ele oferecia Jesus a todas as pessoas com quem ele conversava no seu dia a dia.
E o interessante é que às vezes ele oferecia Jesus junto com o pastor, né? Porque ele não só oferecia Jesus, mas você quer uma visita do meu pastor? Então, amados, nós reunimos um grupo grande domingo à tarde da igreja para visitação. 80% das visitas era responsabilidade desse senhor. Ele conversava com qualquer pessoa. E nessa conversa ele abria a possibilidade de falar de Jesus. E ele reconhecia a sua incapacidade, né? E ele passava a bola para o pastor. Você quer uma visita do meu pastor? Você quer conversar com o meu pastor? Você quer ouvir falar mais desse Jesus, né? E aí ele passava os dados da igreja, o endereço da igreja. Mas esse homem, né, vivia em missão. Esse homem vivia repartindo, compartilhando. Esse Jesus com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que é edificação? É um corpo de Cristo bem fundamentado. É um corpo de Cristo com raízes sólidas. É um corpo de Cristo que testemunha no tempo presente, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Mas o texto de Mateus 28 continua batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que isso representa nesse imperativo de Jesus? Esses discípulos, a exemplo que ocorreu com os primeiros convertidos que ouviram a palavra, Atos capítulo 2, 37 a 39, diz: quando ouviram a mensagem do apóstolo Pedro, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Amados, esse texto fala exatamente do batismo, né? E esse batismo o que é? Esse batismo já é um sinal, né? Dentro do que nós aprendemos nos nossos manuais, um sinal e selo da nossa união com Cristo. Ou seja, conhecemos a Cristo, experimentamos a sua graça, recebemos o seu Espírito. Então agora nós vamos fazer parte desse corpo. Então batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, fazendo parte do corpo de Cristo. E através da fé receberiam a presença do Espírito Santo. E o texto não para aí. Ele diz: ensinando-nos a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. Ou seja, a exemplo que Jesus fez em seu ministério, quando ensinava e pregava. Nós, os seus discípulos, seus seguidores, devemos fazer o mesmo. Ou seja, ensinar as Escrituras, repartir as Escrituras. Mas como eu disse, às vezes conhecemos muito pouco da Escritura. Muitas vezes em alguns cursos rápidos, né, como igreja, algumas dinâmicas, nós percebemos que o conhecimento bíblico de algumas pessoas da igreja era tão limitado, né, que se limitava às histórias ouvidas lá na infância ainda. Ou seja, não tinham saído daqueles princípios rudimentares da palavra ainda. Não haviam experimentado, né, esse conhecimento maior. Não haviam experimentado por quê? Porque não eram capazes de repartir e compartilhar no dia a dia, nas experiências cotidianas, o que é a presença de Deus, o que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer. E aqui nós colocamos que ensinar as Escrituras é muito importante, porque o que a Escritura diz acerca dela mesma. O que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala sobre a Escritura Sagrada. Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas se toda a Escritura é inspirada e útil, o que nós temos feito com ela? Guardada, né? Usado apenas pessoalmente. Quando nós olhamos hoje, né, para as redes sociais, nós temos observado que poucas pessoas têm repartido e compartilhado a palavra do Senhor.
No domingo passado, quando nós falamos sobre a alegria do cristão, nós citamos 2 textos até, né? Que a gente podia repartir e compartilhar. Nós colocamos na página da igreja essa semana, né? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos nele. Amados, que gostoso quando a gente reconhece isso, né? Quando fala de qual deve ser a nossa atividade, né? Orar sem cessar, meditar nas Escrituras, em tudo dar graças, porque amados, nós temos feito coro com o mundo, nesse mundo de lamentações. Nós vivemos um país difícil, né? Vivemos um país em crises de todas as ordens, todas as naturezas. Isso faz com que nós fiquemos, às vezes, revoltados. Hoje pela manhã nós falamos a respeito do exemplo de Neemias, né? Neemias é um antimodelo, né? Neemias é aquela pessoa que a gente hoje não consegue vislumbrar, não consegue enxergar no contexto em que vivemos. Parece que não há mais servo de Deus como Neemias foi. E esse contexto faz muito mal para nós. Esse contexto nos deixa para baixo, esse contexto nos deixa desanimados, nos deixa desesperançados. E a palavra, a Escritura quer fazer exatamente o oposto. A palavra quer nos erguer, a palavra quer aumentar a nossa fé, a palavra quer nos desafiar a experimentar essa graça de Deus na vida de pessoas desesperançadas. Amados, só no Evangelho de João, eu citei aqui toda a Escritura inspirada por Deus, só no Evangelho de João nós encontramos, né? Então, se a gente lesse só o Evangelho de João, quanta coisa a gente ia aprender de Jesus. Aprender de Jesus não apenas para usufruir, aprender de Jesus não apenas para experimentar, como eu falei, experimentar de Jesus não apenas atendendo o vinde, mas aprender de Jesus para o ide, para a missão, para o fazer discípulos. E eu vou destacar rapidamente aqui, só no Evangelho de João nós aprendemos. Jesus se apresenta, Jesus fala sobre si mesmo dessa forma: eu sou o pão da vida. Vivemos em um mundo faminto e Jesus é o pão da vida. Quantos já experimentaram esse pão? Eu sou a luz do mundo. Quantos estão vivendo em trevas? E Jesus se apresenta como a luz do mundo, a luz que iluminou o nosso coração, a luz que nos alcançou. Eu sou a porta. Amados, diante de tantas portas, diante de tantas oportunidades, diante de tantas coisas que o mundo tem nos oferecido, Jesus se apresenta como a porta. E se apresenta como uma porta estreita, que poucos vão encontrá-la, mas Jesus se apresenta como tal. Eu sou o bom pastor. Amados, não tem referência humana para se comparar a Jesus. Jesus é o bom pastor, porque ele literalmente dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem mais pode fazer essa afirmação? Qual líder religioso, da religião por maior que seja neste mundo, pode fazer esta afirmação? Eu sou a ressurreição e a vida. O Cristo que falou aos discípulos, desafiando-os a fazer discípulos, é o Cristo ressurreto, é o Cristo vivo, é o Cristo que venceu a morte, é o Cristo que está aqui, é o Cristo que habita os nossos corações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Amados, não tem outra alternativa, é só Jesus, é só Jesus. Sem Jesus é perdição eterna. Nós amamos essas pessoas, amamos as pessoas com quem convivemos. Pois bem, precisamos anunciar a elas que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Livro de Atos fala: em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há dado entre os homens, através do qual vocês serão salvos, mas só através de Jesus. E por último, João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor. O Senhor quer que nós sejamos ramos dessa videira,
verdejante, viçosa, produtiva. E eu só disse no Evangelho de João, um livro pequeno. Olha quantas coisas Jesus diz ali. Olha quantas coisas nós sabemos. Olha quantas coisas que nós aprendemos, porque um dia nós atendemos o seu pedido e vimos a Ele. E Ele nos revelou tudo isso. O que temos feito com tamanha revelação? Poderíamos citar no Novo Testamento ainda os mandamentos recíprocos, ou seja, todos aqueles ensinos da palavra que se referem ao que devemos fazer uns aos outros como membros do corpo e irmãos em Cristo. Eu só vou dar um exemplo. Os mandamentos recíprocos, o mais importante de todos eles, diz assim para mim, para você, para cada um como membro da igreja: amemo-nos uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros. E o texto da grande comissão, ele termina assim: e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amados, Jesus não voltou aos céus e nos deixou abandonados. Jesus voltou ao céu, está na presença de Deus intercedendo por nós junto ao Pai e nos enviou o seu Espírito. E através do seu Espírito Ele está conosco quando? Todos os dias até o final dos tempos. É a garantia que o discípulo de Cristo tem de que nunca ficará só. E que ele deve repartir graciosamente o que ele recebeu de graça com aqueles que estão sendo instruídos. Amados, o Senhor nos alcançou independente de méritos. O Senhor quer alcançar outras pessoas através das nossas vidas. Ele não fará a obra sozinho, pois o Senhor estará com ele através da presença do Espírito Santo que lhe foi dado quando creu. Até eu gosto muito do título que eles dão para esse texto, quando eles dão a grande comissão. Se fosse a grande missão, seria alguma coisa que eu teria que fazer sozinho. Mas é a grande comissão, ou seja, eu vou fazer em conjunto com o Senhor. Eu não estou sozinho quando eu anuncio a Cristo. Eu não estou sozinho quando eu testemunho a respeito de Jesus. Porque eu não consigo fazer a obra. Mas esse esse Paráclito, esse Espírito Santo que está conosco, é que vai fazer a obra, é que vai amolecer os corações, é que vai dar discernimento a estas vidas que não conhecem a Cristo ainda. Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará, independente das circunstâncias. E Ele dará sabedoria para se lembrar dos seus ensinos. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Quando eu vejo que o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar daquilo que a gente aprendeu, eu tenho que voltar ao início. O que nós aprendemos? Amados, não dá para o Espírito Santo lançar luzes sobre um branco, sobre um vazio. Mas se eu aprendi da palavra, se eu me alimentei com a palavra, se eu enchi o meu coração com a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai agir e vai me fazer lembrar da palavra para que eu possa proferir de momento oportuno. Isso é algo maravilhoso e é promessa do Senhor. Ele te dará poder para a realização da obra. Os discípulos eram homens indoutos, homens simples, homens rudes, mas a partir do recebimento do Espírito Santo se tornaram poderosos. Se tornaram cheios de ânimo, cheios de vigor, cheios de ousadia. O Senhor quer fazer isso com cada um de nós. E tudo isso, até quando? Até o final dos tempos, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Amados irmãos e irmãs, caminhando para o encerramento. Se cremos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se cremos que somos filhos de Deus, que fazemos parte do seu corpo aqui na terra, que é a igreja. Se somos discípulos de Cristo, pois seguimos os seus ensinos. Se temos o Espírito Santo em nossas vidas, nos dando sabedoria e poder. Se amamos o nosso semelhante como a nós mesmos e cremos que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através dele. O que tem nos impedido quanto ao vão e façam discípulos? O que tem nos impedido?
Que Deus tenha misericórdia de nós e nos use para a sua glória. Amém. Nós vamos ouvir um coral agora. E esse cântico, ele é o arremate para a nossa meditação desta manhã. Ouçamos com atenção e quem souber, canta junto, mesmo para a edificação, para o louvor e glória do nosso Deus.
avisos dessa semana. Primeiro, o sorteio da família secreta de oração. Para quem não estava no domingo, o pastor pediu para que nós continuássemos fazendo durante todo o ano a oração da família, das famílias, né? A gente tem colocado aí nas redes sociais, no WhatsApp da igreja, oremos uns pelos outros. Então, esse mês de junho nós sorteamos novamente uma família da igreja para orar por ela. Quem não sorteou sua família ainda, procure a Leila e tire o seu papelzinho lá para orar durante uma família da igreja por todo o mês de junho. Não vai ter festa, mas no final do mês o irmão, a família, revela para outra que orou por ela o mês todo. Então não vamos nos esquecer de sortear a família. O segundo aviso é sobre a festa dos aniversariantes. Não vai ter festa da família, mas vai ter festa dos aniversariantes. Então, no dia 29 de junho, o último sábado do mês de junho, às 18 horas, nós vamos estar reunidos aqui na igreja para comemorar os aniversariantes de todo o semestre. Então, os aniversariantes do mês estão intimados do semestre, né, de janeiro a junho, estão intimados a participar dessa festa. E aí nós vamos aproveitar que é junho, né, e vamos fazer uma festa caipira, temática caipira, né? Então, vamos ter todas aquelas comidas de festas juninas, vamos ter umas brincadeiras aí para as crianças, também com os adultos, como nós já fizemos anteriormente. Vai ser um sábado bem animado, bem gostoso, para agradecermos a Deus pelo dom da vida e para estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Então anotem aí, dia 29 de junho, às 19 horas. Então temos esse compromisso. O último aviso, 18 horas, isso mesmo, 29 de junho, para ver se o povo está prestando atenção. Então, 29, último sábado do mês de junho, 18 horas. Esse horário já se provou bom, né, Linda? Nós fizemos aqui a reunião da família secreta, o pessoal chegou no horário, fizemos a reunião cedo, terminamos num horário bom. Então, vamos manter 18 horas aí, que é um horário bom aí para atividades no sábado. Lembrando aos irmãos que têm disponibilidade, quinta-feira, 14h30, 2h30, estaremos aqui reunidos, se Deus permitir, né, pastor, na reunião de oração. Semana passada estávamos em 13 pessoas. Então, nossa reunião aí tem crescido devagarzinho. Então, todos os irmãos são convidados para participarem conosco e sustentarem a igreja em oração todas as quintas-feiras. É isso, irmãos. Boa semana, vamos em paz, Deus nos acompanhe.